Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eu quero me ater a esse aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está falando que o Espírito diz e de ouvir. Ouvir para quê? Ouvir para ter direção? De quem? Do Espírito Santo. Aí está marcado o nosso professor, aquele que dá direção, o nosso verdadeiro pastor, o Espírito Santo. É isso que o cristão tem que aprender nos dias em que vive na terra. Como é que o Espírito Santo nos fala? Que voz ouvir? Porque nós sabemos que há muitas vozes neste mundo. Há as vozes dos apelos do mundo, te chamando para os seus vários caminhos. Caminhos da bebida, caminhos da orgia, caminhos da ganância. As vozes do mundo. Há a voz do inimigo, um inimigo espiritual, o adversário de Deus e dos homens, Satanás. Ele tem sua voz, ele tem seus anjos, ele tem suas hostes, suas estratégias, ele tem o seu poder, pois o seu poder não lhe foi tirado. Ele tem o seu poder. E há a voz do Espírito. Temos que discernir as vozes, pois essas vozes nos darão o nosso endereço. Essas vozes nos darão o nosso destino, o nosso que fazer na vida. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O cristão tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que vai fazer dele um cristão ativo. Pois nós temos a visão que o reino de Deus ele é tomado, ele é baixado à terra pela violência. Violência do quê? Da proclamação. Pois o mundo quer sufocar a voz de Deus neste mundo, alimentado pelo príncipe desse mundo. Esse mundo tem um príncipe que governa. E Jesus disse, eu não tenho nada a ver com ele. Enquanto o bom semeador semeava sua semente boa durante o dia, veio a noite e o inimigo semeou a sua. Na hora de ver a situação, o progresso da semente, o semeador vê que tem plantas ruins plantadas junto com a boa. Indagação natural. Eu plantei boa semente. Por que agora nasceu coisas ruins? Muita gente se pergunta por que há tantas coisas ruins na vida. Tantos acontecimentos ruins na vida, tantos fatos ruins na vida. Por quê? São as sementes do inimigo, são as sementes do maligno, que o ser humano dá ouvido às suas vozes. E aí ele planta, e nós vamos colher o efeito do maligno, a maldade, a cobiça, a inveja, os efeitos, o crime, o roubo, a ganância, o maior querendo explorar o menor,
aquele que quer o poder para se beneficiar dele, fazer leis que amparem os poderosos, que tire o direito dos fracos. Isso é um espírito maligno, planta maligna. Por isso que para fazer frente a isso, precisa ser forte, precisa fazer violência. E violência é proclamar o Evangelho, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, para desfazermos as obras do diabo. A missão de Jesus Cristo era desfazer as obras do diabo. Eu vim para desfazer as obras do diabo, ele disse. Essa malignidade que reina no mundo. Mas ele já não está aqui conosco, mas ele deixou a sua autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele está dizendo isso, é para mim e para você do outro lado. Se ele tinha autoridade dada pelo Pai, se ele foi enviado pelo Pai, da mesma maneira, com os mesmos meios, Jesus nos envia. E ele nos dá credencial. Vai e proclama isso aqui para todos os limites do mundo. Então o cristão, ele não pode ficar parado entre quatro paredes, só assimilando sermões, só aprendendo doutrinas de sua igreja, dogmas de sua igreja, ensinamentos de sua igreja. Ele tem que aprender a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja, diz Apocalipse. Apocalipse 2 vai nessa direção. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E aí coloca ao que vencer, aquele que conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, aquele que tiver a coragem, a força para proclamar o Evangelho no ambiente onde ele vive, a esse vai lhe ser dado o quê? A comer da árvore da vida que está no paraíso. É a promessa de Deus. Isto é que é fazer violência a este mundo. Pois o reino de Deus é uma conquista. Pois estamos numa batalha. O cristão esquece que ele está numa batalha com um inimigo feroz, um inimigo inteligente, que Deus não tirou a sua inteligência. E ele vai fazer toda a estratégia para desanimar o cristão. Mas o cristão tem uma força. O Espírito Santo. É ele quem vai dar a força para vencermos as nossas batalhas e sermos mais que vencedores. É aí que está o grande segredo. É aí que vamos encontrar o foco das nossas direções, o que fazer aqui neste mundo, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Pois o Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. O teu reino tem que vir, tem que ser baixado. E Deus deu essa tarefa não a anjos, e Deus não quer fazer com seus próprios, na sua própria força, mas quer usar homens para baixar o reino dele aqui na terra. Esse homem quem é? Eu e você aí. Nós somos aqueles que baixaremos o reino de Deus aqui na terra. Agora, o caminho para que isso se faça conforme o meu espírito, diz o Senhor, é aprendermos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas.
está dizendo que o Espírito Santo fala conosco. Então temos que prestar atenção. Nós somos a lâmpada do Senhor. Nós temos uma lâmpada. A nossa nova criatura é a lâmpada através da qual o Senhor fala. E através dela nós proclamamos ao mundo o Evangelho eterno. O Evangelho eterno. A característica desse Evangelho eterno é que ele fala do juízo. Ele fala do final. E isto nos aponta para um lago de fogo ardente. São advertência para o coração do homem que não conhece as coisas espirituais. Há poderes espirituais. Nesse grande combate. E nós somos os combatentes. Por isso que temos que ser valentes. Por isso que é forçoso proclamar a mensagem do Evangelho eterno. Esta é a mensagem dos nossos dias. Não mais igrejismos, religiões. Agora a nossa mensagem é proclamar o Evangelho eterno. Esse Evangelho eterno você pode ver em Apocalipse 14. Ele é conduzido por um anjo. Então a mensagem que vem do céu não é produto da imaginação do homem nem de teólogos. Aí está a nossa linha de conduta e condução nesse mundo. Ele traz a noção da brevidade do tempo. Cristo virá. Cristo virá. Virá o juízo. Ele vai vir com grande glória. E ao que vencer, vai ser-lhe dado o quê? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É uma boa promessa, né? Vamos ficar do lado dos vencedores. Como Paulo diz, eu sou mais que vencedor. Essa é a fé que vence o mundo. A nossa fé, e essa é a nossa fé, a proclamação do Evangelho eterno. Isso vai nos dar unidade, direção. Não mais seremos igrejeiros. Não mais ficaremos entre quatro paredes. Mas sairemos para proclamar esse Evangelho como fiéis combatentes do reino de Deus. E para isso tem que fazer força. Pois combate é luta. E uma luta contra um adversário espiritual que nós conhecemos. Aquele que não tem parte com Jesus Cristo, o diabo. Ele é um mau semeador que semeia sementes ruins neste mundo. Nós semearemos o Evangelho eterno. E livraremos o mundo da penalidade do juízo que vem. É uma boa nova, não é? Vamos aprender o quê? O que o Espírito diz às igrejas. E nós somos a igreja de Deus. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Que vós sois o templo, a igreja do Espírito? É fácil. Só aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai dar a direção. Ele vai dar o que fazer e o como fazer. E nós faremos a vontade de Deus aqui na terra. Baixaremos o seu reino. Isso vai ser feito de que maneira? Pregando o Evangelho eterno. Mensagem que nos unifica, que nos dá uma unidade, nos dá um foco e sabemos para onde ir. É uma boa nova, não é?